Fala, galera, bom dia. Pessoal, antes de nós começarmos a fazer o trader do dia 9, ok? Dando uma sequência aqui, vamos, vamos relembrar aqui do objetivo dessa série aí, operando em zona de proteção, exaustão de movimento. O objetivo primário, tá? O objetivo primário que tem que ter em mente é o seguinte, ó. Existem vários operacionais, beleza? Vários operacionais que você pode fazer, ok? Mas nesse operacional aqui, operando exaustão de movimento, o que seria exaustão de movimento? É o mercado sair de um ponto extremo e ir até um outro ponto extremo, certo? Ou seja, ele saiu desse ponto aqui, ó, e ele andou até o topo, tá? Ele andou até o topo. Então, quando ele chegou aqui, ele cansou, exauriu a força de propulsão dele, de alta, e aí ele recua. Esse é o trade que nós estamos operando. Exaustão de movimento, buscando um ponto no micro scalp, 4 pontos, 2 pontos, 3 pontos, pode aumentar a quantidade de pontuação, ou exposição máxima, aumentar a quantidade de pontos e quantidade de contrato. Certo? Então, exaustão é ter em mente que você vai operar sempre acima da máxima, ok? Sempre acima da máxima e abaixo da mínima. Deixa eu soltar o mercado aqui e vamos falar da máxima de novo. Ó. Sempre acima da máxima e abaixo da mínima. Certo? Vamos lá. O que seria a máxima? É aonde o mercado não foi. Aliás, é o máximo que o mercado foi. Você vai pendurar a ordem sempre acima da máxima nas regiões planejadas. Ou abaixo da mínima nas regiões planejadas. Ok? Nunca na onde que o mercado já passou. Isso é operar exaustão. Seguir sempre a regra de não operar duas vezes no mesmo lugar. Ok? Uma vez que você segue a regra que não é operar duas vezes no mesmo lugar, ó, vou pausar aqui, pausar. Beleza, ó. Uns poucos segundos do mercado. Ó. O mercado andou desse ponto até esse ponto. Então, isso aqui é até os primeiros 3 minutos do mercado, isso aqui é a máxima do mercado e aqui é a mínima do mercado. Se você for olhar no Kendo é a mesma coisa. Aqui está a máxima, a ponta do pavio. A ponta do pavio é a máxima do topo e a ponta do pavio abaixo é a mínima. Simples. Isso é máxima e mínima, certo? No Super 2 é mais fácil de olhar. Ó. Até o 217 é a máxima. 209 é a mínima. Quando for pendurar a ordem nas regiões planejadas, é sempre abaixo da mínima e acima da máxima. Não importa em que momento do dia você vai pendurar as ordens. Se você conseguiu pendurar as ordens no período da manhã, se no período da tarde. Uma vez que você fez o planejamento, você vai pendurar as ordens exatamente nas regiões que o mercado ainda não passou. Beleza? Então, essa é um bate-papo que eu quero conversar com vocês aqui sobre a máxima. Vamos para o outro assunto. Margem. Certo? Que você vai precisar dentro da corretora para operar, ok? Um contrato de mini dólar. Quanto que você precisa para você conseguir pendurar um contrato de mini dólar? Um contrato de mini dólar, R$150. É o que você precisa. E você fosse colocar um contrato de mini índice, quanto que você precisa de dinheiro na banca? Mini índice. Você precisaria de R$100. Pendurar um contrato. Você não consegue operar, certo? O mínimo é 150 ou R$100. Beleza. Eu estou querendo dizer que você vai operar com R$150 ou com R$100? Não.
Você consegue operar com R$ 150 ou com R$ 100? Consegue. Mas é para você operar assim? Não. Certo? A margem da banca, né? O que você vai fazer para você ter conseguir operar tendo volatilidade do mercado. Eventualmente você vai tomar stop. Mesmo tomando stop, você consegue continuar operando. Então vamos imaginar o seguinte, ó, para eu operar 15 contratos. Daria de quanto? Eu tô falando do dólar agora, tá? Ó. 15 contratos. Eu teria que ter quanto na banca? Para me pendurar 15 contratos, executar 15 contratos. Eu teria que ter 750, 2.000. Deixa eu fazer a conta rapidinho aqui, ó. 150 vezes 15. Eu teria que ter 2.250 na banca. Se eu tiver 2.250 na banca, eu consigo pendurar os 15 contratos de uma única vez. Beleza? Maravilha. Então agora já sei quanto que eu preciso para me operar 15 contratos. Agora, vamos falar de risco-retorno, estratégia operacional. Se eu assumir o risco de perder 10% da minha banca no dia, risco, prejuízo, certo? Eu terei um prejuízo de quanto? De R$ 250. Ok? O meu risco retorno é de R$ 250. Ok. Teoricamente, quantos pontos com um contrato eu perderia R$ 250? 25 pontos. 25 pontos. Cada ponto no mini dólar é R$ 10. Ok? Então, se o mercado for a seu favor, você ganha R$ 10. Se ele for contra você, você perde R$ 10. Cada ponto no mini dólar é R$ 10. Se eu tiver com 15 contratos e perder um ponto, quanto que eu perdi? R$ 150. Entendeu? Se eu tiver com 15 contratos e o mercado bater e foi contra mim, eu perdi R$ 15. Quer dizer, R$ 150. Se eu perder 2 pontos, eu perdi 300. Então, eu preciso controlar a média de prejuízo máximo do dia. Preciso controlar. E eu não posso entrar numa operação para eu levar um prejuízo apenas e eu já poder parar o dia só porque eu levei um prejuízo. E você vai levar um stop no dia. Então, a ideia é o seguinte, ó. Em 3 operações de prejuízo, certo? Atingir o prejuízo máximo do dia. Por que nós estamos falando de prejuízo? Porque você precisa saber exatamente a quantidade de vezes que você vai estar operando, né? Se eu perder 3 vezes seguido, 3 regiões seguidas, eu perdi R$ 250. Pronto. Não dá para me operar mais. Eu perdi o máximo que eu podia perder nesse dia, que é 10%. Certo? E 10% é muito, hein? Estou colocando 10% como máximo aqui. Então, eu vou ter que calcular aqui a quantidade de contrato que eu vou operar, para que, se caso eu levar prejuízo hoje, se eu levar prejuízo hoje, o que acontece? Eu consigo operar mais 2 vezes. Nessas 2 vezes que eu vou operar, pode ser que eu já recupere meu prejuízo. Ok? Pode ser que eu recupere meu prejuízo e volte para o lucro. Compreendeu? Então, eu não vou operar com o valor total do risco do dia. Então, vamos calcular aqui o valor
de risco do dia. Quer dizer, do risco de 1/3 da operação, né? Me dando a oportunidade aí que se eu perder, eu possa voltar a operar e recuperar o lucro do dia. Vamos lá. Então, se eu operar com 6 contratos, ó, 6 contratos, e eu levar um stop de 3 pontos. 3 pontos. Certo? Com 6 contratos. Cada contrato, 3 pontos, seria R$30. Com 6 contratos, seria quanto? Com 3 pontos. Cada contrato. Cada 3 pontos seria R$30. 6 contratos seria 180. Então, se eu levar um stop, eu perdi R$180 num único trader. Eu levar stop. Eu não estou entrando para levar stop, mas isso pode acontecer. Então eu tenho que calcular isso antes, ok? Beleza. 180. A minha margem do dia de prejuízo máximo é 250. 180 ainda está muito. Então eu vou baixar para 4 aqui, ó. Ok? 4. Com 3 pontos. 4 com 3 pontos. Aí, pô, aí ficou melhor, ó. 30, 60, 90, 120. Ok. 120. Se eu levar um stop, eu perdi R$120. Eu só vou poder operar com 4 contratos. E eu só vou poder, escuta bem, eu só vou poder operar com 4 contratos por vez, e o meu risco máximo de prejuízo é 120 na operação. Beleza? Então vamos lá, ó. Vamos imaginar que eu pendurei uma ordem aqui, ó. Um contrato. Se o mercado ultrapassar essa região e for até aqui, eu perdi R$30. Se eu pendurar 2 contratos, eu perdi quanto? 60. Se eu pendurar 3, eu perdi quanto? 90. E se eu pendurar 4, perdi 120. Então você controla o seu risco em cada operação. Certo? Maravilha. Vamos colocar aqui um valor. Vamos colocar aqui um valor para nós operarmos com 15 contratos. Ok? Eu quero operar com 15 contratos. Ou seja, eu quero operar com 5 contratos por cada. Ó, aqui. Esse exemplo que eu quero dar para vocês. Ó. 15 contratos. Mas já que eu vou colocar eu vou pendurar meu contrato aqui, ó. Bem aqui. Vou colocar aqui 5 contratos. 5 contratos. Vou dar 15 contratos aqui, ó. 1, 2, 3. Então eu coloquei 5 contratos numa região, beleza? No 26,5, 27,5, 28,5. 15 contratos. Ok. Qual que é o meu objetivo aqui? Eu quero buscar R$150. É um micro scalp, um pontinho. O mercado vai bater aqui e voltar e pagar. Vou bater e voltar a pagar um pontinho. Me tirar da operação rápido. Porém, se eu levar o stop aqui, ele vai me tomar 400. Se eu levar um stop inteiro, né? Quer dizer que ele passar direto e vir aqui no meu stop. Eu vou ter um prejuízo máximo de R$450. R$450. R$450 é 10% de 4 mil. Certo? R$450 é 10% de 4 mil. Então, eu quero uma margem máxima de 4%. 3%. Certo? Uma margem máxima de 3% do valor da minha banca. Então, eu teria que ter na minha banca R$12.000, R$15.000 para me operar com 5 contratos. Por quê? Porque se eu tiver R$15.000 aqui, ó. R$15.000. R$15.000. E levar um stop de R$450. 450. Eu perdi quanto? Eu perdi o equivalente a quase 3%. Beleza? 3% seria R$500. Ok? 3% seria R$500. Então eu perdi quanto? Perdi 3%.
Aí eu poderia operar mais uma vez o risco de 450. Não é que eu vou perder esses 450. Eu tenho que saber que eu tenho um risco a assumir, certo? E eu poderia operar mais uma vez. Ou seja, eu poderia voltar para o jogo por 3 vezes. Aí sim eu ia parar porque bateu o limite da minha banca. É claro que nessas 3 vezes de tentativa, eu, com certeza, se o meu operacional for assertivo, eu não vou ter esse prejuízo. Mas eu tenho que ter eu tenho que ter a oportunidade de voltar para o trader no mínimo 3 vezes. Para falar, não, hoje não é dia, hoje não é meu dia. Então já levei o stop máximo do dia. Não dá. Hoje acabou o meu dia. Então, se eu fizer isto, eu tenho 15K na banca e eu estou operando com 15 contrato. Certo? E aí o risco retorno meu seria máximo R$ 1.500. Só que eu não coloquei R$ 1.500 para me operar de uma vez. Coloquei o risco de 450. Entenderam? Se eu quisesse operar aqui com 100 contrato, né, 15 mil, dá 100 contrato. Eu operaria com 100 contrato. Mas isso é o quanto de contrato que eu posso alugar, né, para eu poder operar. Mas, falando de margem de banca, controle de risco, eu não vou operar com 100 contratos. Vou operar com no máximo 15 contratos. Com 15 mil na banca, vou operar com 15 contratos. Ficou claro? Desta forma, eu consigo controlar o meu risco e operar com tranquilidade, usando sempre a margem máxima e mínima de estrutura, ok? Eu vou encerrar esse vídeo, mas eu vou dar continuidade nele para ir fazendo a construção dessa mentalidade na cabeça de vocês. Beleza, galera? Valeu!